Eu nunca mais fiquei sem dinheiro depois que eu fiz essas 3 coisas que eu vou falar para você aqui nesse vídeo. Prazer, eu sou Kerlia Souza. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, aqui nesse canal eu falo sobre empreendedorismo feminino, universo feminino de modo geral e as minhas descobertas rumo o meu crescimento, né? Eu tenho buscado mudança de mente, autoconhecimento, como algumas de vocês têm falado aqui nos comentários, expansão da consciência. Tudo isso é muito novo para mim, já faz um pouco mais de 2, 3 anos que eu estou buscando mudar de fato, né? Eu já gravei um vídeo aqui, como mudar de vida em 6 meses, e foi com 6 meses que eu percebi essas mudanças. E uma das coisas que eu fiz também nessa época, e ainda ando fazendo até hoje, tem relação com o dinheiro. Então eu vou contar 3 coisas que eu fiz que me fizeram nunca mais ficar sem dinheiro. Eu espero que ajude você a abrir a sua mente, tá? Então é isso, vamos embora. Já se inscreve no canal, dá o likezinho da confiança que você vai gostar do conteúdo, e nós estamos rumo aos 20 mil inscritos. Eu quero agradecer vocês, batemos os 10, já passamos dos 10 mil, estamos rumo aos 20 mil inscritos, então já se inscreve agora para você não esquecer. E se aparecer para você um botãozinho chamado hypar, você por favor hype esse vídeo, que é para poder a gente conseguir alcançar mais pessoas e ajudar o meu trabalho aqui. A primeira coisa que eu fiz, eu nunca mais fiquei sem dinheiro, foi fazer as pazes com o dinheiro. Como assim fazer as pazes com o dinheiro? Eu sempre ouvia isso, nessa minha busca por mudança, eu assisti vários vídeos, orei muito, claro, né? Sou cristã, como já falei nos outros vídeos, e as pessoas falavam muito sobre a questão de fazer as pazes com o dinheiro, e eu não entendia isso de jeito nenhum. Aí eu fui assistindo e orando, como é que esse negócio de fazer as pazes? E aí eu comecei a perceber que tem algumas coisas dentro de mim, das minhas crenças, que vem lá da minha infância, e eu lembro de várias cenas do meu pai, que, não, coitado, ele não tem a menor noção disso, eu acho que ele não tem noção disso até hoje, mas a gente contava muito dinheiro, porque ele tinha uma sorveteria, e quando a gente terminava de contar o dinheiro, pegava no dinheiro e imediatamente já tinha que lavar as mãos, porque o dinheiro era sujo. E eu fiz muito isso, mas muito, muito mesmo. De fato eu entendo o raciocínio, mas isso inconscientemente gera na gente várias pessoas que trabalham nessa área de desenvolvimento pessoal, psicólogos, psicanalistas, todos os psis que tem. E essa galera que trabalha com isso, elas falam que eu achava que isso era frescura, que isso não tinha nada a ver, mas tem. Gente, é impressionante. Quando eu comecei a fazer as pazes com o dinheiro, o que é que eu comecei a fazer, eu faço até hoje, tá? Que é uma crença muito enraizada dentro de mim. Foram anos eu vendo meu pai fazendo isso. A gente contava o dinheiro que ele tinha essa sorveteria, né? Então a gente contava muito dinheiro de papel e em seguida tinha que lavar a mão imediatamente, né? Então passava inconscientemente a mensagem de que o dinheiro é sujo, ou seja, é algo ruim. Então isso era difícil para mim. Então eu comecei a fazer um exercício de olhar para o dinheiro, pegar a nota. Eu vou até pegar aqui uma que vocês já viram aí na capa do vídeo, tá até aqui comigo, ó, porque é uma outra coisa que eu faço nessa questão de fazer as pazes. Eu até notei, eu estava aqui olhando minha colinha, andar com dinheiro na carteira. Olha aqui, ó. Eu até vou colocar mais aqui, ó, mas eu tô com a nota de 100 aqui, que era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de pegar na nota, sentir o cheiro, pegar mesmo, olhar para ela, né? Andar com ela aqui na minha bolsa. Não, todo o dinheiro que eu recebia, eu tinha que gastar. E comprei essa carteira aqui, eu até falei em outro vídeo, olha que linda minha carteira nova, da Santa Lola, para quem é daqui de Natal. Ainda não é dos meus sonhos, mas já é uma carteira bem boa, bem carinha por sinal. Vou nem dizer o preço para não assustar. Mas eu quis comprar porque eu quis fazer um exercício de respeitar o dinheiro, de fazer as pazes com o dinheiro. E sim, eu tenho dinheiro, eu sempre tenho dinheiro. Eu já falei isso aqui em outro vídeo. Então eu fiz as pazes no sentido de pegar o dinheiro sem achar que ele é sujo, que ele vai me fazer mal. Sim, eu posso lavar as mãos depois? Posso, gente, não tem problema nenhum com isso, faço isso até hoje. Mas eu comecei a perceber que o fato de eu pegar, de eu olhar, eu não fazer questão de gastar todo o dinheiro que está aqui dentro da minha carteira, isso me fez ter uma crença de prosperidade, de abundância muito grande. Porque toda vez que eu abro aqui a minha carteira, que eu olho para essa nota, eu faço questão de olhar para ela, eu começo a ver que eu tenho dinheiro. Isso manda uma mensagem para o meu cérebro que eu tenho dinheiro, eu não vai faltar mais dinheiro, eu sempre tenho dinheiro. Então eu fiz as pazes nesse sentido. Eu olho para o dinheiro agora e não tenho mais agonia
agonia que nem eu ficava nas mãos, né? Tô aqui, peguei, daqui a pouco vou lavar as mãos, porque eu tenho que lavar, porque eu pego em tanta coisa suja, né? Porque que só o dinheiro é ruim, entendeu? Então isso são coisas que vai entrando na gente, a gente não sabe porque o dinheiro não chega, porque falta as coisas, porque a gente não tem. Então faça as pazes com o dinheiro, respeite, né? O dinheiro que entra para você, não gaste de qualquer jeito, planeje o que você vai comprar. Meu esposo até hoje tem dificuldade de entender isso, porque eu tenho uma pequena lista de coisas para comprar. Um exemplo, ele fecha um negócio bem grande com um cliente, então ele já vai para o restaurante, vai comemorar e vai gastar ali uma grana. É a forma dele comemorar, eu acho até justo, válido, aprendi muito isso com ele, mas eu não, eu vou para minha listinha, eu olho as coisas que tem na minha lista e eu faço com muito cuidado o que é que eu vou fazer primeiro, analiso, penso, sento, eu não gasto assim de cara, sabe? No máximo vou tomar um sorvete para comemorar, entendeu? Então eu fiz as pazes com o dinheiro nesse sentido de respeitar o dinheiro. Inclusive ele andava jogado na minha outra bolsa e agora não, agora ele tem um lugar para ficar, e isso mandou várias mensagens para o meu cérebro e tem funcionado para mim. Eu não só tenho esse dinheiro aqui, por isso que esse dinheiro não sai daqui. Se ele sair, eu boto de volta, porque eu tenho outro dinheiro, que é uma outra coisa para outro dia, sobre guardar dinheiro, sobre começar a não gastar tudo que ganho. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre isso? Porque eu tinha esse problema seríssimo. Nesse, eu ainda estou em fase de tratamento. Então eu vou fazer, quando eu for gravar esse vídeo, vai ser exatamente o que está acontecendo agora, porque eu ainda estou em fase. Eu estou na fase de não gastar tudo que eu ganho, de começar a criar o hábito de guardar. Mas não vai dar para fazer tudo que eu quero. Ok, mas eu vou guardar. Depois eu vou atrás de mais dinheiro, faço mais dinheiro e aí eu compro o que eu preciso. Então isso é muito desafiador, principalmente quando você tem muitas contas, você está no início do processo, é muito difícil. Mas essa é a primeira coisa que eu fiz, fazer as pazes com o dinheiro, olhar para o dinheiro, não ter medo de olhar. E hoje eu não tenho só isso aqui, eu tenho uma outra quantia guardada que em notas, que eu fiz questão de começar a guardar dinheiro em notas e não na carteira digital, porque eu quero olhar para o dinheiro, pegar no dinheiro, sentir que eu tenho muito dinheiro. E isso está trazendo várias mensagens para mim. Eu vou contar para vocês algumas coisas que estão acontecendo. Eu quero esperar finalizar algumas coisas acontecer. Aí eu venho contar para vocês verem como isso dá resultado. E às vezes a gente ignora essas pessoas que falam na internet, porque eu era uma delas que julgava. Tá vendo que isso vai dar certo? Tá vendo que só olhar para o dinheiro, respeitar o dinheiro, comprar uma carteira nova por dinheiro, e que isso vai... Não, isso é o conto da carochinha. Não, não é. Acredito que dá certo. Deixa tudo finalizar que eu venho contar a bênção para vocês em primeira mão. Segunda coisa, eu anotei aqui, comprar coisas que antes você achava distante. Isso aqui, gente, era um tabu para mim. Eu vou contar uma situação que aconteceu lá em casa. Eu fui criada da seguinte forma: meus pais passaram muito perrengue financeiro. Isso vem lá desde os pais do meu pai, os pais da minha mãe. Eles já se casaram e já viveram em perrengue financeiro a vida toda. E eu fui criada nesse ambiente, eu e as minhas irmãs, né? E hoje eu olho assim, meu Deus, tadinho da minha mãe, tadinho do meu pai. Não tiveram acesso às informações que eu tenho hoje. E é difícil romper com eles também. Então eu faço a minha parte e eu percebo que eles já estão percebendo algumas mudanças que eu estou fazendo. Eles já percebem esse movimento e estou em processo ainda. Mas, por exemplo, eu comecei a comprar coisas que antes eu achava distante. Aconteceu uma situação lá em casa onde a mussarela lá da minha casa, minha mãe, só aprendi com minha mãe, era dividida em 3 partes. Minha mãe comprava o queijo assim, mussarela, e dividia em 3 partes, que era para render, porque tinha muita gente na casa da minha mãe, gente. Eu super entendo minha mãe. Dividi em 3 partes. E eu levei para minha casa, só que só era eu, meu marido e meu filho. E eu fazia a mesma coisa, dividi em 3 partes. Aí quando meu filho e meu marido adora queijo, então eles comem queijo assim, ó, na tora. Pega um pedaço do queijo e come. Eu já não sou, eu não gosto. É de mim, eu não gosto, não é por economia, porque eu não gosto. Mas o meu marido e meu filho é assim. E eu ficava agoniada. Gente, parem de comer, não come esse queijo assim. Vá com calma. Aí ia fazer uma torrada, botava uma fatia inteira. E eu achava aquilo um absurdo. Gente, era tão sério isso em mim que eu só faltava chorar. Acabou o queijo. Acabou o queijo agora, meu Deus, como é que eu vou fazer minha tapioca? Porque eu sou a doida da tapioca, né? Pra onde eu vou é tapioca pra lá, tapioca pra cá. E aí eu comecei a reprogramação lá em 2022, lembra? Por isso que eu falo que foi 6 meses. Mais ou menos 6 meses que eu tava aí focada. Aí quando meu filho fez isso de novo, foi pegar o queijo, que foi comer já tava quase acabando, ele queria pegar a fatia inteira, assim, os 3 pedaços de uma vez, que faziam uma fatia. Eu disse, meu filho, não faça isso que daqui a pouco vai acabar. Aí eu lembrei do que eu estava reprogramando, lembrei de tudo aquilo que eu estava fazendo. Aí eu disse, não vai acabar não, não vai acabar mais nada nessa casa, nunca mais vai faltar queijo nessa casa. Ele olhou assim pra mim, mãe, o que é isso? Eu digo, nunca mais vai faltar queijo nessa casa, pegue, pode comer, coma todinho, pegue mais, coma mais. Aí ele, o que está acontecendo? Mãe, a senhora tá ficando doida.
meu filho, eu já disse, nessa casa nunca mais vai faltar queijo, você me perdoe, porque mamãe não tinha o entendimento, mas agora eu tenho. Nessa casa nunca mais vai faltar queijo. Pode comer, coma, quer comer toda? Não, não tá bom, mas só uma fatia. Ele ficou tão preocupado, a gente caiu tudo na risada, ficou eu e ele rindo. Meu filho tem 17 anos hoje. E ele ficou assustado. Aí, gente, por incrível que pareça, nunca mais faltou queijo lá em casa. Pelo contrário, lá em casa só o que tem agora é queijo. É queijo de tudo que é modelo. Se tá para acabar, como foi o caso de hoje, eu tava vindo para cá, o queijo acabou já sendo alerta. Vai comprar queijo. Não pode acabar queijo. Não pode faltar queijo aqui em casa, porque eu declarei. E nunca mais faltou queijo na minha casa. Faça esse teste para você ver. Mude a sua mente e comece a comprar coisas pequenininhas. Eu não tô dizendo para você sair gastando o dinheiro que entrar. Até que eu falei aqui, né, que eu não gasto tudo que entra. Eu tô nessa fase de sempre deixar, sempre sobrar dinheiro. E aí eu comecei a comprar coisas que para mim era muito distante. Aí eu vou dar outro exemplo recente assim 1 ano para cá, né? Eu sempre quis comer creme cheese, mas eu achava muito caro, eu achava assim que não era pra mim, que era uma coisa muito chique, que era uma coisa assim muito, só quando a gente fosse pra um hotel, que tivesse um café da manhã, ou fosse pra um restaurante. E eu comecei a fazer pequenos exercícios de colocar essas coisas diferentes dentro da minha casa. Aí quando foi um belo dia, eu tava lá e na minha mente, quando você vai trabalhando a mudança de mente, as reprogramações, as coisas que eu venho falando aqui pra vocês, assistam os outros vídeos, aí você começa, o Espírito Santo começa a falar. Eu digo Espírito Santo, tá? Aí você vê o jeito que você é. Eu sou crente, sou cristã, e pra mim é o Espírito Santo. O Espírito Santo fica falando pra mim, ó, vai lá comprar. Por que você não compra? Aí eu disse, não, mas o dinheiro que eu tenho aqui, você lembra que você disse que não vai mais faltar dinheiro na sua vida e não vai faltar mais queijo? Creme X é um queijo. Aí eu comprei a mussarela e fui lá e comprei um pote de creme X. Quando eu tava comprando o pote do creme X, a minha mente foi treinada desde a infância para comprar o mais barato, para comprar o mais acessível. Sendo que, para mim, creme X é polengui, que eu até chamava de polenguinho. Depois foi que eu descobri que não é polenguinho, é polengui. Já ouviram falar? Eu vou até deixar a imagem aqui. Gente, foi tão forte isso nesse dia que eu cheguei em casa e fui contar pro meu filho, ele ficou assim olhando para mim, assustado também. Aí eu disse, eu vou levar o polengui pronto, na minha cabeça, né, porque eu estava sozinha no supermercado. Eu vou levar esse daqui pronto. E eu não estava com muito dinheiro, eu estava com dinheiro assim meio que bem pouco para a quantidade de coisas que eu tinha que resolver ainda. E eu decidi confiar de que ia entrar mais dinheiro e eu comprei, fiz um exercício de fé, comprei o polengui do grande, que é R$17, 16, R$17. Cheguei em casa com esse polengui, foi a primeira vez, eu até tirei uma foto, escrevi no meu diário. Eu tenho um diário digital, super recomendo. Fiz uma foto, escrevi nesse diário o dia que eu rompi uma coisa simples, mas que me fez uma diferença tão grande, que até hoje, quando eu lembro, dá vontade de chorar, porque foi um romper muito grande, porque eu olhei assim, pô, eu tô comendo polengui na tapioca, além do queijo mussarela. Aí meu filho disse, menina, mas a senhora tá mudada mesmo. Meu filho, tanto eu como ele, a gente ama polengui até hoje. Então, gente, comece a fazer esse exercício de comprar coisas que você olhava e ficava só de longe admirando. Só assim à distância. Eu tô para comprar uma coisa que é bem besta, mas que eu vi no banheiro de uma colega e eu disse, nossa, que banheiro cheiroso. Quando eu olhei, é aquele negócio das varetas. E é uma coisa simples. Mas por que eu nunca comprei isso? Não, porque eu tenho uma lista imensa de coisas, eu sempre tenho lista, gente. Mas só que essas coisas fazem com que a gente acesse no nosso inconsciente o merecimento. Você está mandando mensagem, você merece, você pode, você tem condições. E, gente, milagrosamente o dinheiro começa a surgir, começa a aparecer. Porque você também vai mandando mensagem, não tenha medo. Não tenha medo, vai vir mais. De onde veio esse, vai vir mais. Você não está rasgando o dinheiro, você está fazendo um exercício. Eu não estou dizendo para você sair torrando todo o dinheiro que você tem, mas separe um valor que não vai ser assim uma diferença grande. Por exemplo, às vezes a gente gasta R$20 com outras coisas, mas faça um exercício de experimentar o que é bom, experimentar a grandeza, experimentar aquilo que você nunca experimentou porque você ficou com medo. Então, experimente o que dá para você fazer hoje. Para mim, o que dava para fazer era comprar o creme X polengui naquela época. Hoje, eu já estou bem mais evoluída, bem mais. Eu fui comprar, tirei um dia para comprar umas roupas, né, que eu vou viajar. E aí quando eu fui comprar um sapato, na minha mente ficou, eu queria tanto comprar um sapato da Jorge Bischoff, um sapato da Arezzo. Aí na mesma hora o Espírito Santo falou assim, entre na loja, você pode comprar. Eu tinha de fato dinheiro para comprar, só que nesse momento aí eu vi a diferença de não exagerar, de respeitar o dinheiro, de respeitar o tempo das coisas. Eu entrei, mas poder entrar na Arezzo eu pude, entrei na Arezzo, experimentei o sapato, não. Gostei do sapato, mas ainda não.
ainda não é hora de levar esse sapato, porque ele estava, sei lá, uns R$ 500 e o que eu queria comprar era 300, por exemplo. Aí eu fui na outra loja, porque eu tinha uma lista imensa de coisas para comprar, e comprei um sapato confortável, do jeito que eu queria, mais caro do que o que eu já tinha comprado. Até então nunca tinha dado isso tudo no sapato, que eu achava um absurdo. Gente, eu tenho vencido tantas crenças, que vocês vão descobrindo ao longo dos vídeos que eu vou estar gravando. Então, nesse dia também foi um exercício. Aí eu olhei para o sapato, não mais com aquela sensação de, que pena, não tenho dinheiro para comprar. Não, eu olhei para o sapato, eu posso te levar, mas não vou levar ainda. Mas breve, eu venho aqui, eu te levo. Olhei para uma bolsa, que é um sonho de consumo, uma bolsa da Jorge Bischoff. Eu amo essa marca, gente. Inclusive, há alguns anos atrás, eles me procuraram para treinar a equipe deles online. Que maravilha. Não deu certo, eles mudaram os planos, mas quem sabe um dia. E aí, eu sou apaixonada nessa marca, mas nunca tive nada da marca, porque ainda não chegou a hora. Porque poder eu posso. Graças a Deus, hoje eu posso. Mas como eu falei, eu tenho uma pequena lista e eu tenho que ser cautelosa também. Então, faça esses exercícios que você vai estar mandando mensagem para o seu cérebro. Você pode. Outro exemplo simples, tomar água na taça, ao invés de tomar no copo de requeijão, né? Montar uma mesinha para você, comprar uma xícara mais legal, uma xícara bonita. Eu só tomava xícara em caneca que o povo me dava, porque eu recebo coisas, né? No meu outro canal principalmente. Então eu tomava xícara nas coisas que o povo me dava. E aí não, eu fui e comprei uma xícara bonita, ainda não é a que eu quero, mas comprei uma bem melhor e comecei a fazer esses exercícios. E isso aí, gente, por incrível que pareça, tem tudo a ver com dinheiro, porque você se coloca na abundância, na prosperidade, e a sua mente vai cada vez criando histórico de que você pode, você merece. E eu nunca mais fiquei sem queijo, nunca mais fiquei sem meu polegui. Hoje é dia, por sinal, sair daqui já vou comprar meu queijo, meu polegui. Ai, cara, tu tá com dinheiro assim, nadando em dinheiro. Não, eu tô prestes a viajar, tem muita coisa para resolver, mas eu creio que vai chegar o dinheiro na hora certa, e eu tô trabalhando na minha mente para não botar pressão, para não gerar ansiedade, que na hora certa tudo vai chegar para mim na hora certa, que de onde veio esse vai vir muito mais, mas eu não me permito mais comer qualquer coisa, vestir qualquer coisa. Então sempre eu estou tentando o melhor que eu posso naquele tempo que eu estou. Qual o avanço que eu posso dar com o recurso que eu tenho agora? É o quê? É comprar uma xícara um pouquinho melhor? É comprar um queijo um pouquinho melhor? Ou comprar um queijo do reino, um pedacinho que seja R$ 10 do queijo do reino, para você ter o prazer de experimentar. Eu fiz isso também, já fiz esse exercício. Hoje eu vou comprar um queijo diferente, vou comprar um queijo de R$ 30. Aí, era 100, R$ 30 não, perdão, era R$ 100 o quilo. Aí eu comprei R$ 10, um pedacinho, mas eu comprei. Aí eu fiz o que eu chamo lá em casa de tapioca premium, né? E me coloquei, e eu falo essas coisas. Olha aqui, ó, tô comendo tapioca premium. Aí coloquei um mussarela, coloquei esse queijo, coloquei o creme cheese. Então isso faz você entrar numa coisa especial, e você se sente especial, você se sente diferente. Então faça e volte para me contar. Hoje tomo água na taça, bebo café numa xícara especial. Quando eu quero usar a minha feinha, eu uso também, mas eu evito. É tanto que quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, eu comia nesse prato, não, nem consigo mais, de tanto que eu treinei a minha mente para ter sempre o melhor. E a terceira coisa que eu fiz, que me ajudou a nunca mais ficar sem dinheiro, a gerar prosperidade na minha vida, foi entrar em lugares que eu jamais entraria. E isso tudo começou quando eu comecei o meu processo de mudança interior. Eu tive até um treinamento que eu fiz com a Clara do Vale, que é especialista em marcas pessoais de alto nível, né? A gente aprende muito sobre isso. E um dos exercícios que ela mandou fazer é ir numa confeitaria, você e você mesma. Lembra que eu falei que é para levar você para passear? Pois é. Só que o exercício não era exatamente me levar para passear, era eu me desafiar a entrar num lugar que para mim era alto demais, o padrão, que eu achava que era muito. Eu nunca tinha entrado numa cafeteria na vida, só em padaria, mas cafeteria não. Até uma doceria, perdão, doceria barra confeitaria. Aí, cafeteria. Aí eu fui, é uma confeitaria, perdão, barra cafeteria. Aí nesse dia eu saí ali por Ponta Negra, que é uma cidade bem turística daqui de Natal. Para quem vier em Natal vai vir em Ponta Negra, com certeza. E aí eu saí andando ali a pé e disse, eu vou fazer o exercício de Clara hoje. Separei R$ 50, foi exatamente o que ela falou. Separei uns 50, R$ 100, se organize. E eu fiquei, gente, foi difícil para mim gastar esses R$ 50, porque eu tinha tanta coisa para resolver. Mas esse exercício me libertou de tal forma que vocês vão entender um milagre grande que aconteceu. Aí eu peguei, juntei R$ 50 e fui. Sentei lá na mesa, olhei o cardápio e pedi uma coisa lá que deu uns 30, 40 e poucos reais.
Comi bem devagarinho, provando ali, degustando, olhando o ambiente. Fiz até uma história, fiz até uma aula mostrando para as pessoas sobre como vender, né, na confeitaria, como vender mais vezes. Ela vende até embalagem para presente. Então isso foi tão bom. Quando eu cheguei em casa eu me senti tão bem. Primeira vez que eu entrei num lugar desse, isso abriu muito a minha mente. Pasmem, acreditem vocês ou não, eu salvei a postagem dessa confeitaria, fiz vários vídeos, pasmem, 2 anos depois, a dona da confeitaria virou minha cliente. Gente, eu chorei, mas eu chorei, que eu não acreditei. Eu fui num evento e vi as coisas dessa confeitaria, que eu era fã já, por isso que eu fui nela, porque eu já era meio que fã, eu andava ali em Ponta Negra e ficava babando, né? Até que esse dia eu resolvi entrar. Aí quando eu vi, disse, nossa, a Bocaditos está aqui, que é o nome da confeitaria. Aí a pessoa do evento disse, tá, e Gisele está ali, que é a dona, né, da confeitaria. Gente, quando eu vi essa mulher, sabe quando você vê uma pessoa que você é fã? Pois é, eu me comportei igual uma tiete. Eu fiquei descontrolada. Disse, mulher, eu sou sua fã, eu amo seu trabalho, eu te acompanho, você é maravilhosa. Eu fiquei assim, joguei, vomitei em cima da mulher. Ela tão simpática, tão simpática. Eu vou ver se eu acho a foto para colocar aqui com vocês. Me abraçou, tirou uma foto comigo. E depois daquele dia, a gente estreitou o relacionamento e ela virou minha cliente. Eu passei 6 meses indo toda semana dentro dessa confeitaria e ganhando para isso. Comi assim, até dar uma dor, né? Toda semana eu tava lá consumindo, levei minha família para consumir, levei minha sogra para conhecer, minha mãe. Gente, foi uma experiência impressionante. Eu fiquei assim, chocada. Eu disse, ela, você acredita em lei da atração? Porque nem eu acreditava nesse negócio de lei da atração. Eu achava isso assim uma baboseira, sabe? Pra ser bem sincera. Mas lógico, Carlinha, sempre acreditei nisso. Eu só, pois olha aqui, ó, salvei em 2021. Ela disse, meu Deus, tô toda arrepiada, ela dizendo. Gente, a gente criou uma conexão tão forte que dali a gente meio que virou amiga, assim, não tão amiga assim, mas a gente virou muito próxima. Eu sou louca por ela. Até hoje eu sou fãzona dela e ela gosta muito de mim também. Então foi uma experiência incrível. Gente, olha porque eu estou aqui hoje. Bocaditos na área. E mais legal, gente, eu já era fã dela e eu vim conhecer a Bocaditos por ela. Ela me apresentando, gente, você tem noção. E agora vai se tornar cliente. Ai, a melhor notícia do ano. Deixa eu dizer. Eu vou morar aqui dentro, gente. Vai sim. Ai, olha, o engraçado é que ela disse que tinha salvo uma foto de um detalhe que tá aqui na nossa. Olha, agora hoje ela veio ao vivo e a cores. Gente, pense num lugar que você quer daqui de Natal, você não pode deixar de vir. Você tem que vir aqui. Eu já ia contando um spoiler aqui. Já contando spoiler. Não vou dar spoiler agora não. Depois eu vou dizer. Gente, venham aqui, Gi, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Ai, vai vir tanta coisa maravilhosa por aí, então aguardem. Então, assim, nunca mais eu tive problema com dinheiro, como eu tinha antes. Eu ainda estou em processo, né? Eu ganho muito bem, graças a Deus, ao meu negócio na internet eu ganho muito bem, mas eu sinto que ainda tem um teto aqui, que eu estou rompendo esse teto dia após dia, porque pelo meu nível de conhecimento já era para mim estar nas Ilhas Maldivas, meu amor. E por que ainda não cheguei lá? Porque eu tenho muitas crenças e uma das principais é sobre a parte financeira, e eu estou tratando, então eu estou rompendo dia após dia. Eu estou fechando com um cliente, meus amores, quando eu fechar com esse cliente, eu vou fazer questão de fazer um vídeo só falando sobre isso, porque é um cliente que eu nunca ousei. Olha só como é que é a minha mente. Eu sempre passava de longe, olhava de longe, porque um almoço lá você tem que deixar um rim. Não para a minha nova realidade, né? E eu estou fechando com esse cliente. É um restaurante chiquérrimo. Quando eu fechar, eu digo o nome, eu falo o santo, falo tudo. Mas assim, mas foi tão tranquilo, tá sendo tão tranquilo que eu não tenho mais nada. Acho que eu olho assim para trás, quem era aquela Kélia, né? Medrosa. Quem era ela? Então, gente, façam que dá certo, tá bom? Então esse era o vídeo. Continue aqui no canal assistindo. Não esqueça de dar o like, me dizer que fez sentido para você. Me deixe saber se você tem problemas com o dinheiro, porque vamos resolver esse negócio, né? Vamos resolver esse negócio de uma vez por todas. Até isso, até lá. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.